Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje eu estou aqui para fazer a revisão e a apresentação de mais um livro para vocês, que é O Poder do Hábito. Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios. Esse livro ele foi escrito pelo autor Charles Duhigg, ele é um repórter investigativo do New York Times e ele, como o próprio nome diz, ele aborda como é que os hábitos eles influenciam na nossa vida. E, de quebra, ele faz um estudo completo sobre a criação e a modificação desses hábitos, principalmente ao nosso favor. Esse livro ele passou várias semanas como os mais vendidos do New York Times e ele foi, né, um best-seller. E como vocês sabem, eu tenho um certo receio com relação a esse tipo de livro. Mas ele foi altamente recomendado por colegas que tinham feito a leitura dele, então eu acabei dando uma oportunidade para conhecer um pouquinho mais do livro. O meu problema inicial com ele era que o autor não era exatamente um neurocientista, como o caso da Barbara Oakley no Aprendendo a Aprender ou da Carol Dweck no Mindset. Mas, como eu falei, ele foi bem recomendado, tem uma chance e não me arrependi de ter dado essa chance a ele. O livro ele basicamente gira em torno de contar algumas histórias de criações de hábitos, principalmente por empresas e por pessoas, e como que esses hábitos eles afetam as decisões mais básicas e às vezes mais avançadas da nossa vida. Segundo o livro, mais de 40% das decisões que nós tomamos no nosso cotidiano são no modo automático do nosso cérebro. A gente não pensa para fazer algumas dessas coisas, como por exemplo, ir ao banheiro, se vestir. Provavelmente você não deve pensar se você coloca primeiro o lado direito da perna na calça e depois o lado esquerdo ou ao contrário, você deve fazer isso no modo bem automático, porque você já faz isso há bastante tempo. Então o seu cérebro não precisa mais pensar e gastar energia a mais para que você pense em como você deve se vestir. Não com que roupa você vai usar, mas como você vai colocar aquela roupa. E uma outra coisa interessante, se você dirige, por exemplo, talvez você tenha tido muita dificuldade no início de dirigir, passar a marcha, apertar a embreagem, acelerar com calma, tirar o pezinho do acelerador. São vários pequenos processos que no início parece que, cara, eu nunca vou aprender a fazer isso. E, sei lá, alguns meses depois você já está lá tranquilamente dirigindo como se fosse a coisa mais fácil que você tivesse aprendido na vida. E como é que eu vou trazer isso aqui para vocês? É com relação aos nossos estudos, principalmente com relação à física. Sempre no começo do ano, você está lá apresentando conteúdo, você está vendo lá o seu professor apresentando conteúdo, resolvendo alguns exemplos, você olha para aquilo e fala, cara, eu nunca vou conseguir fazer isso sem o professor estar junto comigo. Por quê? Porque você ainda não tem o hábito de estar resolvendo aquelas questões, de estar acostumado com aquela matéria. E pensa o seguinte, o professor que está ali na frente, ele provavelmente tem muitos anos de experiência com o que ele está fazendo e ele com certeza teve as mesmas dificuldades que você quando você iniciou os estudos. Então, isso daí tudo passou por uma criação de hábitos, dedicação, até chegar ao ponto em que a gente resolve questões ali quase que no modo automático. Tem muitas questões que a gente pega, lê e fala, faz assim. Então, cara, como é que você sabe isso? É porque você está acostumado a resolver questões de uma forma geral e essa é a ideia que a gente vai tentar trazer para os nossos estudos. Uma outra dificuldade muito grande que os alunos têm é manter a rotina de estudos. A pergunta que eu mais recebo é, pô, como é que você mantinha uma rotina de várias horas de estudos? Como é que você mantém essa rotina de várias horas de estudo? A minha diretora pergunta, como é que você faz doutorado, grava vídeos sobre livros, posta no Instagram, vê aquele anime com mais de 1000 episódios, é coordenador, é professor e faz tudo isso. É claro que tem uma organização aí da rotina que entra muito na tentativa da criação dos hábitos. Então vamos lá. O que o livro fala sobre os hábitos? Existem três partes. Primeira é a deixa, a rotina e depois a recompensa. A deixa, ela seria o gatilho que dispara no seu cérebro alguma atividade que você tem que fazer. Um exemplo bem simples para você visualizar. Quando a minha mãe faz o café de manhã, eu sinto aquele cheiro do café e falo, tá na hora de tomar café. A rotina é a atividade que eu vou fazer, que nesse caso seria tomar o café.
E a recompensa é o prêmio, é aquela sensação de estar com aquele gostinho maravilhoso do café na boca. A gente tem que identificar no nosso cotidiano. É trabalhoso? Sim, é trabalhoso. Mas se você quer ter um desempenho melhor, você precisa dar um gás nessa área da sua vida, que é identificar quais são as deixas que fazem você exercer certas atividades. Por exemplo, você está estudando e você tem uma deixa muito normal, muito clara, que às vezes faz você parar de estudar, que é o seu celular vibrar, ou acender a luzinha, ou acontecer algo muito parecido. E aí, quase que imediatamente, você vai, pega o celular, olha, pronto, você já desfocou um pouco ali dos estudos, às vezes perde um tempinho para poder voltar. Então, se você consegue identificar essa deixa, por exemplo, você já é capaz de botar, sei lá, o celular no modo avião, no modo não perturbe, virá-lo de cabeça para baixo, como eu faço, para não ver nem a luzinha dele acendendo. As pessoas até reclamam que eu não atendo, que eu não faço alguma coisa. Por quê? Porque isso acaba me atrapalhando nas tarefas que eu estou exercendo ao longo do dia. Então, a eliminação, não a eliminação completa, né, mas controlar a hora que eu vou usar o celular é uma coisa muito importante. E aí você fala, não, beleza, então eu tenho que mudar toda a minha rotina. Não é bem assim. O ideal é que você faça uma adaptação dela. Por exemplo, eu não vou deixar de sentir a ânsia de pegar o meu celular, olhar minhas redes sociais, ver como é que está o desempenho desse vídeo, ver como é que está o desempenho lá do meu Instagram. Eu sinto uma vontade de fazer isso. Só que qual é a minha ideia? Qual é a minha deixa? A minha deixa é eu acabar de gravar esse vídeo, acabar de editar o vídeo, fiz a minha atividade, meu prêmio ou recompensa é usar o meu celular. Então é ideal que você identifique no seu cotidiano a deixa, a rotina e a recompensa. A deixa e a recompensa você dificilmente vai alterar. O que você consegue mexer bem é na rotina, porque você tem que fazer uma ligação muito clara entre a deixa e a recompensa para que você possa fazer uma rotina mais adequada, mais saudável para aquilo que você quer fazer. Exemplo que todo mundo dá: fazer atividade física. Eu não sou muito de fazer atividade física, mas você tem que criar esse hábito, né? Porque é um hábito saudável, te ajuda em várias funções corporais, te ajuda a dormir melhor, te ajuda a se alimentar melhor. Então, mas eu não gosto muito de fazer atividade física. Então, o que eu faço? A minha deixa normalmente é o céu escurecer um pouquinho. Eu não gosto muito de fazer atividade física durante o dia, por conta do calor que é aqui no Rio de Janeiro. Então escurece um pouco, essa é a minha deixa de, eu vou fazer uma atividade física. E aí eu vou, faço uma corrida, faço alguma outra atividade, às vezes aqui no meu quintal mesmo, e aí eu acabo essa atividade, o que eu faço? Eu pego uma barrinha de cereal. Por quê? Porque aquela é a minha recompensa por ter feito uma atividade. Eu tomo um copo de café, né, que eu gosto bastante também. Então eu tenho uma recompensa por ter exercido uma atividade. E isso é muito interessante de você identificar a deixa, a recompensa, e aí você muda a rotina para que você possa ter ainda as mesmas deixas, as mesmas recompensas que te satisfaçam, e você possa estudar bem melhor. E uma coisa interessante de você buscar identificar também é quais são os seus hábitos angulares. O que é isso? É um hábito que gera basicamente um efeito borboleta na sua vida. O exemplo de novo aí da atividade física. Quando eu comecei a fazer atividade física, eu comecei a me alimentar melhor. Eu tenho grandes problemas de insônia. Eu tive uma rotina de sono um pouco mais adequada. Eu comecei a fazer menos atividades que me tomavam tempo e eram, de certa maneira, inúteis. E comecei a fazer coisas mais produtivas. E basicamente tudo isso girou em torno de fazer a atividade física. Então, quando você identifica quais são essas atividades, esses hábitos angulares, você às vezes faz pequenas modificações na sua vida que geram uma reação em cascata para que você possa fazer atividades mais saudáveis na sua vida. E aí, de novo, né, eu não estou aqui tentando pregar que você tem que fazer atividade física, comer melhor e tudo mais. A nossa ideia aqui, de fato, é como melhorar os nossos estudos. Então, por exemplo, em momentos sem pandemia, um, uma deixa que me lembrava de estudar era chegar à escola de manhã.
eu estudava à tarde, né? O meu horário era de 1h30 às 9h, mas eu ia de manhã para a escola, porque quando eu entrava na sala de estudos, eu já tinha aquela deixa de abrir o livro, estudar, fazer alguma atividade. Geralmente, naquela época, né, a minha recompensa era a satisfação pessoal de ter feito uma questão, de ter aprendido alguma coisa nova, e depois eu tinha uma outra recompensa que era almoçar. Então eu sem querer, claro, naquela época eu não conhecia essas técnicas neurocientíficas, e eu acho que talvez não eram muito desenvolvidas ainda para a gente conhecer tanto, mas ainda assim era algo que eu fazia e eu identifiquei que aquilo dali realmente era um certo hábito. Porque quando eu ficava em casa, eu não estudava. Então eu não tinha a deixa, né, de entrar na escola e poder fazer esse estudo. E aí você fala assim, pô, mas eu estou em casa, eu estou na pandemia, uma semana eu estou na escola, uma semana eu estou em casa. Como é que eu resolvo isso? É mais difícil? Com certeza é mais difícil. E aí eu vou dar uma dica que funcionou para mim. Eu estudava no quarto e a minha mesa fica ao lado da minha cama. Então eu não tinha nenhum estímulo, nenhuma deixa para poder estudar, porque a minha cama era a minha deixa de dormir. Então eu continuava com sono, mesmo estando à mesa, mesmo estando num ambiente mais próprio ali para poder estudar. O que eu comecei a fazer? Vir para a sala. Só em sentar na sala, nesse ambiente aqui que você está vendo no fundo, eu já tinha um estímulo maior para estudar. Então a minha deixa qual era? Deixar o quarto. Sair do quarto era o estímulo que eu precisava para poder estudar. E aí eu estudava, fazia as atividades. Qual a minha recompensa? Às vezes ligar a TV aqui do lado, assistir um pedaço de um esporte, de um jogo, ir para o quarto às vezes, ler alguma coisa. Eu gosto muito de ler, né? Então isso para mim acaba sendo uma recompensa. Eu coloco ali um intervalo do meu dia para poder fazer essa leitura, depois que eu tiver feito, sei lá, tal atividade ou tal atividade. Então, assim, eu não estou dizendo que é uma coisa fácil de você fazer, também não estou dizendo que é uma coisa completamente impossível. Você vai gastar uma certa energia para poder identificar tudo isso, para se esforçar para poder mudar a rotina, mas os especialistas dizem que depois de pelo menos 30 dias você exercendo essas atividades, você já reduz bastante a força de vontade que você emprega para poder fazer essa nova atividade. E depois de 60 ou 70 dias realizando essa atividade, aí sim ela entra na sua rotina habitual e você quase não precisa se esforçar mais para exercer essa rotina. E aí eu vou destacar aqui um exemplo que eu achei muito interessante do livro. Ele dá vários outros exemplos de rotinas que foram criadas principalmente em empresas para poder mudar os hábitos dos funcionários e torná-los mais propensos às atividades que eles iam realizar, principalmente no atendimento ao cliente. Ele fala bastante aqui de como é o atendimento do Starbucks, como é que é o treinamento dos funcionários, como é que é tudo mais que eles exercem ali. Mas eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção foi o uso da pasta de dente. Isso é uma coisa fantástica. Quando parece que no início do século XX, você já tinha desenvolvido ali as pastas de dente, e a gente sabe, né, que elas são de grande importância para a inibição de problemas bucais que eram causas de muitas mortes no mundo. Então, o uso da pasta de dente, inclusive se a gente tiver um apocalipse zumbi, é algo que você tem que buscar rapidamente a pasta de dente, porque ela evita várias doenças. Só que as pessoas não tinham o hábito de escovar os dentes, era uma coisa que estava surgindo ali. Então, menos de 10% dos norte-americanos, que ele relata aqui, escovavam de fato os dentes habitualmente. E aí, como é que eles aumentaram esse percentual para quase 90% mais 10 anos depois? Eles colocaram um ingredientezinho na pasta de dente que dava aquele ar de refrescância. E aí, esse ar de refrescância é a nossa recompensa por escovar os dentes. Qual é a deixa? É você, depois do almoço, depois de alguma refeição, sentir a falta daquele gostinho de menta, por exemplo, na sua boca. Isso é a deixa para você pensar, opa, está na hora de escovar os dentes. E aí você vai, escova os dentes, te dá aquela sensação de frescor e você acaba
criando esse hábito de escovar por conta de uma deixa que é artificialmente criada. Ou seja, se você tiver uma habilidade um pouquinho maior, você consegue criar as deixas para você, para que você possa realizar as atividades mais adequadamente. Uma das que eu uso é o despertador. Então eu programo lá o meu despertador para 3 em 3 horas, por exemplo, para eu poder me alimentar. Então, para eu fazer um hábito de alimentação mais saudável, que não é tipo comer pra caramba no café da manhã, fazer aquela montanha no almoço e depois fazer aquela outra montanha na janta, para eu comer de 3 em 3 horas, o meu despertador avisa. Então é o meu gatilho. Ele despertar, eu saber que está na hora de eu comer alguma coisa. Vou para a atividade, o meu prêmio recompensa é eu ter uma vida mais saudável nesse caso. Mas, no caso dos estudos, você pode programar também as horas em que você vai estudar, as horas em que você vai dormir, muito importante que você programe isso também, a hora em que você vai acordar, e você vai acabar gerando esse hábito naturalmente. Você vê muitas pessoas mais velhas, por exemplo, que acordam cedão de manhã, às vezes, você fica, pô, por que você está acordando cedo? Porque elas já a vida toda devem ter acordado naquele horário, criaram aquele hábito, e aí mesmo depois de aposentadas, depois de mais velhas, elas continuam mantendo alguns hábitos que elas criaram ao longo ali da vida. E essa tentativa que a gente vai buscar fazer com os nossos estudos. E uma outra coisa interessante que as empresas adicionaram na pasta de dente, e no Brasil também isso é bem forte, no shampoo e no sabonete, é a espuma. Provavelmente você, sei lá, usa um sabonete, usa um shampoo que faz bastante espuma. E quando ele não faz espuma, você passa de novo o shampoo ou o sabonete até que ele faça bastante espuma. Aquela espuma não tem propriedade nenhuma de limpeza. Ela está ali apenas como aquela recompensa, né? Para você poder ver que está acontecendo a limpeza e ter aquela sensação de estar limpo. Quando não faz a espuma, você não fica satisfeito. E aí as empresas entendem isso hoje e colocam algumas propriedades diferenciadas nos seus produtos que não tem nada a ver com o objetivo primário delas, para que a gente possa criar o hábito de fazer algumas determinadas atividades. Bom, então esse livro foi muito bom, me chamou bastante a atenção. Apesar dele parecer razoavelmente espesso, não é todo ele que você precisa ler. Porque, na verdade, o finalzinho dele aqui, essa parte aqui, é só o apêndice do livro. E aí a história, digamos, principal, ela está nas primeiras 286 páginas. E não é um livro muito grande. A letra é um pouquinho maior, tem vários esquemas aí, né, para você identificar o hábito, a deixa, a rotina e a recompensa. No apêndice, ele faz um resumo ali de como você identificar os hábitos, de como você criar melhores hábitos. É uma parte bem interessante de você fazer a leitura também. E depois ele conta um pouco mais de algumas histórias, principalmente com notas sobre as fontes que ele utiliza, com relação também às empresas, às histórias das empresas que ele conta e como elas modificaram, às vezes, um cenário global com pequenas mudanças em suas estruturas iniciais, que é fazer a identificação desses hábitos angulares, para que, de certa maneira, né, um efeito borboleta seja criado aí para vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.